Olá, olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, Processo Civil, professor de Direito Agrário aqui do Revisão PGE, autor deste manual de Direito Agrário, publicado pela editora Juspod, um manual voltado especialmente para concursos públicos. E aqui estou novamente para trabalhar um pouquinho dessa matéria do Revisão PGE. Vim trazer para vocês os pontos mais importantes do direito agrário para a prova de concursos públicos e também os pontos de mais fácil compreensão, porque tem alguns temas do direito agrário que realmente são muito relevantes, mas que demandariam uma atenção maior, detalhamento de diversas regras. E nessa semana pré-AGU, eu entendo que nós temos que ser mais assertivos. Então vamos naquilo que de fato cai em prova e que certamente vai ser mais facilmente compreendido por vocês dentro do propósito desse nosso encontro. E um dos temas mais presentes em concursos públicos na disciplina de Direito Agrário, não se engane, é o tema da introdução ao direito agrário, da teoria do direito agrário. Como eu disse para vocês, eu sou autor desse manual de direito agrário, que é um manual voltado para concursos públicos. A coordenação é do professor Leonardo Garcia e nós utilizamos uma metodologia que é a metodologia questão vem primeiro. E exatamente por conta dessa metodologia, na preparação do livro, eu pude perceber como cai em concurso público o tema da introdução ao direito agrário, da teoria geral do direito agrário. Então, não se engane, é introdução, é teoria, mas cai em prova. E aí, nesse sentido, eu quero inicialmente ressaltar aqui com vocês o conceito do direito agrário. Óbvio, não é para você decorar o conceito, mas é para você identificar algumas expressões chaves, porque nós temos muitas questões que são daquelas que aparecem várias alternativas definindo o direito agrário e você tem que assinalar aquela que é a correta. E aí, por isso, eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes, para alguns aspectos do direito agrário que não podem passar batido dentro do seu conceito. Nós consideramos o direito agrário como um conjunto de normas, com um conjunto de princípios, de normas. Quase todos os conceitos de matérias vão por esse caminho, né? Conjunto de normas, conjunto de princípios e normas. Mas, especialmente, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o direito agrário é um conjunto de normas de direito público e privado. O direito agrário é uma matéria mista, é uma disciplina híbrida. Na definição da sua natureza jurídica, nós nem definimos como direito público nem como direito privado, mas como uma matéria sui generis, de natureza mista, de natureza híbrida, que visa disciplinar as relações jurídicas emergentes da atividade agrária, que é o objeto do direito agrário, sempre com base na função social da terra. Sempre com base na função social da terra, na ideia de justiça social igualmente. Disso aqui, chama a sua atenção para o fato de que o direito agrário é uma matéria híbrida, ela tem caráter misto. E o próprio STJ já ressaltou isso em alguns julgados, como nesse aqui em que tratava dos contratos agrários, identificando-os como contratos que são regidos tanto por elementos de direito privado como por normas de caráter público e social. Então, direito agrário é uma disciplina híbrida. Com relação ao objeto do direito agrário, o objeto do direito agrário é a atividade agrária. O objeto do direito agrário é a atividade agrária. Acontece que existe uma certa divergência com relação ao conceito de direito agrário, de atividade agrária. Qual é a abrangência desse conceito, a fim de que possamos identificar o que são atividades agrárias.
E nesse contexto, várias teorias surgiram historicamente. 3 delas eu destaco rapidamente aqui para a nossa análise, para essa revisão. As 3 teorias mais famosas no que tange a definição da atividade agrária. A primeira delas é a teoria agrobiológica, a teoria do professor Rodolfo Carreira. O professor Rodolfo Carreira dizia que as atividades agrárias são aquelas atividades humanas incidentes sobre a terra e que se submetem a um processo agrobiológico. O problema dessa teoria é que ela acaba limitando o conceito de atividade agrária como atividade incidente sobre a terra e, por consequência, ignora outras atividades que nos parecem evidentemente agrárias, como o caso das atividades de hidroponia, aeroponia, própria piscicultura, por que não falar em pecuária? E por esse motivo eu considero que essa teoria, modernamente, ela está superada. E aí no encalço surgem 2 outras. A teoria da agrariedade, teoria do professor Antônio Carroza, que mantém a ideia inicial do professor Carreira, mas afastando o elemento limitador terra e passando então a sustentar que as atividades agrárias são aquelas atividades sujeitas a um processo agrobiológico, de forma muito especial, inovando, chamando a nossa atenção para o fato de que essas atividades sujeitas a um processo agrobiológico são atividades sujeitas também a riscos correlatos não controláveis pelo homem. As atividades agrárias são as atividades humanas sujeitas a um processo agrobiológico que envolvem riscos não controláveis pelo homem. Não são atividades somente incidentes sobre a terra e são, por sua vez, atividades que se distinguem de todas as outras atividades comerciais, industriais, empresariais, por conta do risco. O risco que aqui existe, em proporção, não existe nenhuma outra. É óbvio que a maior parte das atividades envolvem riscos. A atividade comercial, sim, empresarial, sim, industrial, sim. Mas aqui, esses riscos, embora a gente consiga mitigar em dada medida, eles se dão de uma forma muito mais evidente e menos controlável do que nas outras áreas. Ora, eu posso ter tomado todos os cuidados, mas ser surpreendido, por exemplo, com uma nuvem de gafanhoto vindo da Argentina que ninguém esperava e tomando toda a minha plantação. Eu posso me deparar com um ano com condições climáticas completamente atípicas, como aqui no Mato Grosso nós estamos passando. E aí, por conta disso, a minha soja de uma qualidade abaixo do que nós imaginávamos. É esse tipo de risco que o direito, que a atividade agrária envolve e que não são controláveis. A gente consegue até mitigar, mas controlar não. Controlar não. Perfeito? Essa teoria é uma teoria muito bem aceita na doutrina. A professora Giselda Hironaka, por exemplo, sustenta muito bem, explica muito bem essa teoria. Contudo, me parece que modernamente a teoria que melhor se amolda à realidade do direito agrário brasileiro é a teoria da acessoriedade, do professor Antônio Vivanco, que mantém praticamente tudo que a teoria da agrariedade propõe. A atividade agrária é aquela sujeita a um processo agrobiológico que envolve riscos não controláveis pelo homem. Mas ela amplifica o conceito de modo a alcançar também aquelas atividades que não estão sujeitas a um processo agrobiológico, mas que são acessórias à atividade principal. São atividades que o produtor rural também desenvolve, também precisa delas, também depende do sucesso dessas atividades, mas que não estão sujeitos a um processo agrobiológico, só que estão numa relação de acessoriedade envolvidas com a atividade principal. Esta sim sujeita a um processo agrobiológico. Então, teoria
da acessoriedade vai me dizer que se a atividade principal for tipicamente agrária, as suas acessórias também serão assim consideradas. Então, acaba por considerar como atividade agrária também atividade de transporte, atividade de comercialização, de beneficiamento, de fomento, desde que realizada pelo próprio produtor. E essa teoria vai muito ao encontro da doutrina de um dos maiores agraristas, que é o professor Raimundo Laranjeira. O professor Raimundo Laranjeira vai nos informar que as atividades agrárias são de 3 categorias. As explorações rurais típicas, que compreendem lavoura, pecuária, extrativismo vegetal, animal, hortigranjearia. A exploração rural atípica, que é a agroindústria, aqui no singular, exploração rural atípica, e as atividades complementares da exploração rural, que compreende transporte, comercialização, beneficiamento, né? Então, bem evidente aqui a ideia de acessoriedade. Ok? Agora, um ponto que é muito provável de estar na sua prova. Muito provável de estar na sua prova. É o ponto da evolução histórica do direito agrário. A evolução histórica do direito agrário no Brasil. Esse é um tema de alta incidência. E óbvio que não tenho tempo aqui para detalhar tudo que gostaria sobre a evolução histórica do direito agrário. E por isso eu proponho para você a compreensão da evolução histórica do direito agrário separada em 4 fases. Em 4 fases. A primeira fase, quando se fala em evolução histórica do direito agrário no Brasil, é a do período de sesmarias. Uma fase que, na verdade, se inicia antes mesmo do descobrimento do Brasil, nos tratados celebrados por Portugal. E que, efetivamente, após o descobrimento do Brasil, dura do início até 1822. Ou seja, portanto, durante todo o período do Brasil colônia. Uma fase marcada pela aplicação da legislação portuguesa, especificamente, que tratava sobre sesmarias. O regime de sesmarias, ele determinava o quê? Que toda área descoberta, colonizada no Brasil, né, no nosso território, na colônia, toda a área de terra descoberta e colonizada, ela pertenceria à coroa portuguesa. Então, a propriedade da área seria da coroa portuguesa. Mas o domínio útil dela caberia àqueles designados pelos colonizadores, né? Dentre eles o Martim Afonso, um dos mais famosos. Então, os colonizadores, eles distribuíam essas áreas de terra para pessoas vindas, na sua maioria, de Portugal. E essas pessoas, então, teriam o domínio útil, mas não a propriedade. Agiriam como se donas fossem, mas sem propriedade. Regime de sesmarias, que historicamente nós consideramos como o causador de um dos maiores problemas do direito agrário brasileiro. 2 dos maiores problemas, que são o clientelismo e os latifúndios. Uma vez que os colonizadores distribuíam grandes áreas de terra, enormes áreas de terra, porque a ideia era alcançar o máximo de área possível, já que do lado de cá não se estava descobrindo o ouro, né? E do outro lado sim, do lado espanhol sim, então, tentativa de crescer o máximo a área, distribuíam enormes áreas de terra para pessoas conhecidas, para amigos, familiares, clientelismo. Enormes áreas de terra, latifúndios. Essa fase, ela dura até 1822, quando por um ato do príncipe regente é revogado o regime sesmarias. Note, 1822, ano da proclamação da independência, né? Então, pouco antes da proclamação da independência, 17 de julho, por um ato do príncipe regente, o regime de sesmarias ele é revogado.
E aí, né, nós imaginamos, então, poxa, então a coisa vai melhorar, porque o regime de Sesmarias estava fazendo mal, muito mal. Então a coisa vai melhorar. Até poderia ter melhorado. O problema é que o regime de Sesmarias, ele é revogado e nada é colocado no lugar. Nenhuma nova regulamentação é implantada. Nenhuma lei é outorgada. E aí nós, então, temos a segunda fase do direito agrário no Brasil, que é do período extralegal, o período das posses. Com a revogação do regime de Sesmarias, nada, nenhuma outra regra foi posta no lugar. Nós ficamos sem lei, por isso o período extralegal. E como consequência dessa ausência de lei, nós então nos deparamos com uma situação de invasões desenfreadas. Invasões muitas e completamente desenfreadas. E quem invade, invade aquilo que consegue proteger, normalmente pequenas áreas. Por isso nós consideramos que essa fase foi a causadora de um outro grande problema do direito agrário brasileiro, que é o problema dos minifúndios. Esse período dura de 1822 a 1850, quando aí sim uma lei, ela então é outorgada, a chamada Lei de Terras. Lei 601 de 1850, a Lei de Terras, ela é então outorgada, dando início à terceira fase da evolução histórica do direito agrário no Brasil. Brasil Império, aqui. Essa lei é outorgada, um marco histórico muito importante, põe fim ao período extralegal, traz uma regulamentação, mas, infelizmente, pela falta de estrutura, muito daquilo que é previsto na Lei de Terras não tem eficácia, não é efetivamente implementado, porque não tinha essa estrutura para isso. E há quem diga até que essa Lei de Terras ela tinha um viés duvidoso, ideológico, duvidoso, porque 1850 nós estamos aqui num período abolicionista, né, de muitas leis abolicionistas, lei do ventre livre, estabelecendo idade máxima, idade de libertação, né? Um pouco depois a Lei Áurea, a própria Lei Áurea. Então nós estamos num contexto abolicionista. E essa lei estabelece como regra inicial de que a propriedade de terra no Brasil só poderia ser adquirida por contrato. E o negro que nasceu livre, o negro liberto, poxa, não teria condições de adquirir onerosamente uma terra, né? E acabava, então, continuando sob o jugo dos seus senhores, dos seus antigos senhores, por salários irrisórios. Então, há quem enxergue aqui também um viés bastante questionável. Não foi uma lei tão efetiva, um marco histórico importante, e tem essa questão aí bastante preocupante por trás da Lei 601 de 1850. De modo que, efetivamente, meus caros, o direito agrário, ele nasce como disciplina autônoma na Emenda Constitucional de 1964. É óbvio que muita coisa aconteceu de 1850 até aqui. Código Civil de 1916, algumas constituições, mais liberais, menos liberais, então muita coisa aconteceu, mais de 100 anos. Só que efetivamente nós consideramos que aqui nasce o direito agrário. Há quem diga que essa é a certidão de nascimento, né? Tem doutrinador que fala que é a certidão de batismo do direito agrário, a Emenda Constitucional número 10 de 1964. Por quê? Porque essa Emenda Constitucional, ela inclui na Constituição, então, em vigor, a regra de que somente a União poderia legislar em direito agrário. Então, ela atribui à União a competência privativa
para legislar em direito agrário. E, como consequência, no encalço, portanto, da Emenda Constitucional 10 de 1964, nós temos agora a promulgação do Estatuto da Terra, a Lei 4.504 de 1964, que é uma das leis mais importantes da nossa disciplina. Historicamente, é a mais importante. Ainda hoje muito utilizado. Estatuto da Terra de 1964, encerrando essa nossa rápida análise histórica do direito agrário. Outro ponto muito cobrado em prova de concurso público é o da autonomia do direito agrário. Autonomia do direito agrário. O direito agrário é uma matéria que se comunica, é uma matéria que dialoga com diversas outras disciplinas. Mas não temos dúvidas de que, a despeito disso, o direito agrário é uma matéria autônoma. E essa autonomia se revela de 4 maneiras. Primeiro, o direito agrário tem autonomia legislativa. O direito agrário tem autonomia legislativa. Mais uma vez, nós dialogamos com outras tantas disciplinas, com o direito civil. Eu sou professor de direito civil, eu escrevo sobre direito civil, e é muito importante no direito agrário, especialmente direito contratual, direito das coisas. O direito agrário dialoga com o direito ambiental, com o direito constitucional, com o direito administrativo. Mas é uma matéria autônoma do ponto de vista legislativo. Notadamente porque, desde a Emenda Constitucional número 10, compete privativamente à União legislar sobre a matéria. E aí, como consequência disso, várias leis tipicamente agrárias foram sendo promulgadas. Nós temos o Estatuto da Terra e, no encalço do Estatuto da Terra, apenas algumas. Existem outras tantas. Lei 4.947, Lei 6.969, Lei Complementar 76, Lei Complementar 88, Lei Complementar 8.629, Lei 8.629, a Lei Agrária, uma das mais importantes ao lado do Estatuto da Terra. E aí eu quero chamar a sua atenção para algo que cai muito em prova, normalmente como pegadinha, e alguns caem. Artigo 22 da Constituição. Compete privativamente à União legislar sobre direito agrário. Como que eu já vi isso cair em alguns concursos públicos? Compete aos Estados-membros legislarem sobre o direito agrário. Não, senhores. Compete à União. Compete privativamente à União legislar em direito agrário. Fique atento a esse detalhe. Além disso, o direito agrário ele tem também autonomia científica e autonomia didática. Quando falamos em autonomia científica, estou aqui afirmando que o direito agrário é um ramo autônomo. Por quê? Porque ele tem princípios próprios, porque ele tem normas próprias, que o diferencia de todos os demais, as demais ciências jurídicas. Nós, mais uma vez, dialogamos com várias disciplinas, mas nós temos os nossos princípios. Nós temos princípios específicos do direito agrário. E há princípios aplicados a vários ramos que aqui são aplicados com evidentes peculiaridades. Um deles é o princípio da função social. Eu considero que no direito agrário é que a função social produz maiores consequências e que a limitação da função social se projeta de forma mais evidente. Isso tudo marca a nossa autonomia científica. Agora, quando falamos em autonomia didática, aí a questão é essa aqui, lembra do meu livro, da prova, autonomia didática. A autonomia didática do direito agrário é evidenciada pelo fato de que hoje nós temos uma vasta literatura específica de direito agrário. Quando a gente fala em autonomia didática, isso nos revela o fato de que hoje o direito agrário
é uma cadeira específica em boa parte das faculdades do Brasil. Infelizmente, ainda uma matéria letiva. Mas em boa parte das faculdades do Brasil, direito agrário é uma disciplina específica, cadeira própria. Eu dou aula de direito agrário na faculdade. Não é uma parte dentro do direito civil, não. É direito agrário. Nós temos pós-graduações em direito agrário, nós temos mestrados em direito agrário, nós temos congressos nacionais, internacionais de direito agrário. Isso tudo demonstra o que a doutrina chama de autonomia didática. Autonomia didática. E ainda tem a autonomia jurisdicional. Mas essa eu vou falar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Ok? Já já voltamos. Grande abraço.